Pasmem vocês, meus amigos, seguidores aqui do canal Clica Aqui Não. Recebi um link hoje em um grupo de WhatsApp. Esse link direcionava a um vídeo onde Augusto Nicodemos pede para o governador de Pernambuco revogar o decreto, onde era proibido então ali cultos online. Olha só. Proibição de cultos online. E eu comentando isso com a minha esposa e eu disse... Onde já se viu, né? Nós estamos vivendo aqui o fim dos tempos, né? Ou pelo menos o fim da liberdade de expressão. Porque se a gente começar a proibir cultos online, tanto de cristão, e agora vamos passar para outros grupos, né? Se você proibir cultos online de umbandistas, quimbandistas, wicaniano, onde eles expressam apenas a sua fé, não há nada de mal ali, não há nada de imoral, apenas grupos cultuando ali o seu Deus, independente de que religião for. Se isso começar a ser proibido, é um passo para o fechamento então dos templos cristãos. Pensando nisso, eu resolvi tratar aqui, fazer algumas considerações em relação a uma nova modalidade das denominações aí sectárias. É o processo, o litígio entre irmãos. Eu vou tratar isso depois da vinheta. Em um tom até de sarcasmo, né? Um tom de zombaria, uma pessoa, ela comentou assim: como anda o seu processo em relação à igreja, né? Onde a igreja, ela processa um membro, uma pessoa cristã, um membro de uma denominação. Igreja processando pessoas sérias por apenas expressarem ali a sua fé. Mas antes de tratar sobre essa questão, eu gostaria de deixar aqui público a minha solidariedade ao João Flávio Martinez, ao CACP, que além de ter passado aí tantos processos, agora já recentemente sofreu 2 processos, um criminal e um aí por questão de danos morais do Islã, né, de religião muçulmana. E isso você pode acompanhar aí de perto, né, o que ele vem falando nas redes sociais, tanto nas redes sociais dele, tanto do CACP. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir o que tem acontecido. Um apologista cristão, ele citando ali notas do Alcorão, né, apenas citando aquelas notas. Pior ainda, o artigo nem é dele, ele apenas repostou no site do CACP e agora levando o processo de grupos islâmicos, né, grupos muçulmanos. Isso você vai conferir clicando aqui no link da descrição desse vídeo. Eu vou deixar então minha nota aí de repúdio, né, a esse fato e também minha solidariedade ao CACP. Nós aqui do canal Clica Aqui Não, há anos nós estamos falando sobre seitas, sobre heresias. Às vezes a gente brinca um pouco, mas o trabalho sempre é sério. É um trabalho apologético, né? Sempre apresentando ali a boa teologia e a defesa da fé. E muitas vezes nós somos atacados. E não apenas muitas vezes, né? Diariamente nós somos atacados. E muitas vezes nós somos atacados, né, em outros canais. Pessoas postam memes em páginas de Facebook, canais no YouTube tratando sobre, refutando vídeos nossos, muitas vezes zombando. E eu não vou processar essas pessoas. Enquanto a pessoa está atacando o nosso trabalho, não a minha pessoa, não difamando a mim como Rafael Leonessa, mas o meu trabalho, eu penso que isso dentro desse debate, né, dentro desse discurso em que nós fazemos aqui no YouTube, no Facebook, é até válido. Então você pode pesquisar aí vários canais, você digita no Google, você vai encontrar vários blogs também tratando sobre aquilo que nós tratamos aqui. Da mesma forma que eu tenho liberdade para me expressar, outras pessoas também têm. E ponto final. Mas agora, igrejas processando pessoas, isto é um absurdo. Uma denominação não pode ficar processando pessoas cristãs por estarem defendendo a sua fé. O debate bíblico, teológico, deve ficar dentro da Bíblia e não fora da Bíblia, dentro de escritórios de advogado. O debate bíblico, teológico, apologético sempre existiu e sempre ficou dentro das escrituras. Agora você apelar para a justiça
porque alguém está refutando aquilo que a denominação prega. Isso é um absurdo. E não pensem vocês que vocês estão isentos disso. Porque uma simples publicação que você faz no Facebook hoje é o suficiente para você também levar um processo. E eu sei de caso aqui de muitas pessoas que estão sofrendo processo por simplesmente postar no Facebook algumas heresias de certa denominação aí sectária e herética. Em todos esses anos de canal aqui, do Clica Aqui Não, nunca repudiamos grupos que apresentam as suas crenças na televisão. Nós mostramos que há heresias ali. Agora, por eles estarem expressando a sua fé em canal aberto, por exemplo, isso nunca foi falado como uma coisa negativa. A heresia sim. E todos os grupos pagãos que existem hoje em nossos dias, grupos wiccanianos, até grupos pseudo-cristãos, como os umbandistas, espíritas, eles defendem a sua fé e muitas vezes refutam o cristianismo. Até parece que eu vou lá processar aquelas pessoas. Besteira. O cristão, ele tem que defender a sua fé e não tem que ficar processando ninguém não. Denominação alguma deveria processar alguém por estar defendendo apenas a sua fé. E para não ficar apenas na minha fala, né, na minha argumentação aqui, vamos ler um texto bíblico junto comigo. 1 Coríntios capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Para a vergonha, vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Lendo esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 6, fica muito claro que é uma vergonha para um cristão levar outro cristão na justiça comum, na justiça terrena para resolver qualquer tipo de questão. É uma vergonha. Um cristão, quando tem problema com outro cristão, deveria resolver esse problema dentro das escrituras. Caso não consigam resolver essa questão, o versículo 7 responde: ou só existir entre vós demandas já é completamente derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Se tratando então de coisas terrenas, um cristão deveria resolver esse problema com seu irmão fora da justiça, porque é uma vergonha um cristão processar seu próprio irmão, e já aconteceu, hein? Há alguns anos eu citei um caso em que um irmão, tratando ali uma questão de pastoreado, ele citou que o pastor tinha sido recasado, então ele não poderia ser pastor. Aquele outro cristão ficou ofendido e processou esse cristão. Então houve sim um litígio, porque ele afirmou que ele não poderia ser pastor, porque ele estava recasado. Em vez dele responder biblicamente, ele resolveu processar aquele outro irmão e acabou perdendo o processo depois de muitos anos. Que vergonha! Outro processo que eu já até citei aqui no canal: um ex-pastor foi demitido, foi mandado embora da sua denominação, processou a igreja e pediu 100 mil reais de indenização à sua própria igreja, a igreja que ele congrega atualmente. Isto é uma vergonha. O mais vantajoso para ele, espiritualmente falando, seria ele ficar quietinho, pular para outra denominação e louvar ao Senhor e deixar aquilo o que ficou para trás, ficou para trás. Ué, o trabalho dele não foi bem feito? Então os frutos ficou para trás. A recompensa dele é o galardão dele, não o salário dele. Mas ele processou a igreja e pediu os 100 mil reais em indenização. Eu já citei isso há alguns anos também. Agora, uma igreja está processando igual pipoca, né? Processando
ex-membros, porque esses membros agora estão fazendo vídeos no YouTube, soltando testemunhos no próprio Facebook, em grupos de WhatsApp, e agora a igreja processando aqueles membros. Em vez da igreja virar público e responder biblicamente cada questão abordada, eles estão respondendo através de processos. E se você, meu querido, é um membro dessas denominações que processam pessoas, você está sendo conveniente, você está sendo comparsa dessa ação, essa atitude aí que não é de cristão. Aliás, se você faz parte de uma denominação que paga advogado para processar pessoas, você nem deveria estar nessa denominação, porque essa denominação não é cristã. A igreja, ao longo dos séculos, viveu períodos de penumbra, de escuridão, de sofrimento. A igreja sofreu ataque, passou por ataques na época da Inquisição. A igreja passou por ataques, ainda passa por ataques por causa de muçulmanos aí, islâmicos em países onde há perseguição, na janela 1040. Agora há igrejas mimizentas, né, com medinho de perder membros, então estão calando a boca de pessoas, porque essas pessoas estão refutando as crenças aí heréticas da denominação que ele saiu. Se você está numa igreja ofertando, dando dízimo para essa igreja pagar escritórios de advogado para processar outras pessoas, né, outros cristãos, o seu dinheiro foi dado para a obra do Senhor ou foi dado para pagar advogado? Então, meu querido, muito cuidado. Não seja conveniente, não seja comparsa dessas coisas que estão acontecendo aí, de igrejas processando pessoas simplesmente para calarem a boca. Você não pode dar o seu dízimo para pagar advogado, não. O seu dízimo ou sua oferta era para a obra, para alimentar pessoas famintas, pessoas carentes, para ajudar na construção de casas, de lares, ajudar na compra de cesta básica. É para isso que serve a oferta a uma igreja, para pagar as contas e também para ajudar as pessoas necessitadas. A igreja está nesse mundo para ser sal nessa terra, luz do mundo, não para processar os próprios cristãos. É uma vergonha uma igreja que não consegue responder biblicamente às suas questões ali doutrinárias, mas em vez disso vai lá e processa um cristão, porque ele não concordou com aquela doutrina e com aquela forma de congregar, por exemplo. Imagine você, se a moda pega, hein? Você comenta aí no Facebook ou no Instagram, ou seja onde for, que igreja tal fez tal coisa e você não concorda com isso, e agora você leva um processo. E é isso que está acontecendo. E meu amigo, não fique indiferente ao que está acontecendo, porque logo logo, pelo que está aparecendo, você vai conhecer alguém, se não for você mesmo, você vai conhecer alguém que também vai sofrer com isso, viu? Pelo andar da carruagem, nós vamos ver logo logo os cristãos, ó, de boca fechada, porque não vão poder mais defender a sua fé. Pense nisso, reflita nisso, nos vemos então nos próximos vídeos, até mais!